E aí galera, que são os andarilhos da mídia, eu sou o Fake Dragon. E eu sou o Jack. E eu sou a Carol, aqui de novo. E nós estamos com mais um papo de andarilho. Dessa vez nós vamos abordar um tema mais sério. Polêmica. Só coloca assim, ó. Vídeo Polêmica. Polêmica Nos games. Né? Polêmica Acho nos que games. é o que a gente vai abordar. Não discutiremos mamilos, nós vamos falar de coisas... Ok, então qual que é o primeiro tópico que a gente vai discutir? Bom, tudo começou quando o Felipe ele publicou na minha timeline, apareceu assim na minha timeline, um vídeo da Anita Sarkeesian. E pra quem não sabe, a Anita Sarkeesian, ela gravou uma série de vídeos pra um canal no YouTube chamado Feminist Frequency. Causou uma polêmica brutal na internet. O Felipe, ele não gostou dos vídeos, ele não gostou da maneira como a Anita abordou o tema. Ela fala sobre a representação das mulheres no mundo gamer e o tanto que os jogos são machistas. Eu assisti o vídeo, eu tive uma interpretação bem diferente do Felipe, eu não sei qual foi a interpretação do Jean. Mas os vídeos são muito bons, muito bem feitos, e ela acabou causando essa polêmica gigantesca porque, primeiro, ela só aborda um lado da história, segundo, ela é muito radical, e terceiro, o vídeo ficou realmente muito bem feito e ela pisou no calo de algumas pessoas. A qualidade realmente do vídeo. E por ser tão bem feito assim e tudo mais, acabou atingindo muita gente. O vídeo teve milhões de visualizações. E a gente veio aqui pra poder discutir não simplesmente os vídeos dela, mas o que a gente quer é discutir o assunto em geral, que é essa relação entre as mulheres e o mercado dos videogames. Mercado, hein? A palavra-chave. A palavra-chave aqui é mercado. Não confunda as coisas. Não vai procurar coisa... Não, nós estamos falando de mercado gamer, mercado, indústria dos games, empresas que fabricam jogos para vender e ganhar dinheiro, entendeu? Mercado, capitalismo. Que é uma coisa que ela esquece de mencionar nos vídeos dela. Muito nos vídeos dela, no mercado, entendeu? Que maldade. A gente vai continuar falando dela, não sei. Acho que... agora há pouco, da sua... Como cada um enxergou. Como cada um enxergou, né? Como você viu o vídeo dela? Na verdade eu não tinha gostado justamente porque ela é muito bias nos vídeos. Não foi nem porque eu não gostei, tipo, da qualidade e tal. Mas outra coisa que eu não gostei, que eu fiquei sabendo só depois que eu assisti os vídeos, foi que ela usou muito conteúdo de outras pessoas, sem dar crédito. Isso é uma coisa que qualquer pesquisador aí vai defender, que é ruim você fazer isso, você não acreditar as pessoas que você pega o conteúdo. Isso eu achei meio chato, assim. Não que tá errado, mas não que isso desqualifica o que ela fala. Tá só é chato. Assim, não desqualifica o que ela fala, mas tira um pouco da credibilidade, sim. Então, você tem que dar sempre todas as fontes. Uma das críticas que foi exatamente isso, que a galera caiu em cima. Pelo menos os youtubers que não gostaram dos vídeos dela, os caras que fazem vídeo, caíram em cima dela por causa disso. Bom, a minha opinião é um pouco da dos dois, na verdade. Os vídeos são extremamente bem feitos, ela sabe do que ela tá falando, né? Ela tem a convicção daquilo, tá muito bem feito, ela fala muito bem, o roteiro tá muito bem escrito, ela foca em pontos muito bem escolhidos, né, pra ela mostrar o que ela quer dizer. Só que falta fonte, né? Falta referência. De onde que ela tirou isso? Referências. Que caralho é aquilo que ela tá falando? E, como a Carol falou, é só um lado da história. Eu vi uma outra youtuber respondendo aquilo. Ela também é uma feminista, só que as duas têm uma visão totalmente diferente de algumas coisas que elas falam. Como, por exemplo, da Zelda e da Peach. Uma enxerga de um jeito, a outra de outro. Não tô desqualificando a Anitta. Eu não gostei, sinceramente, por causa dessas falhas. Que pra mim, como é um vídeo crítico, uma pesquisa, então não é mais uma pesquisa se você não tem a sua fonte. Tem que olhar os dois lados. Então eu já não dou crédito pra essa pesquisa. Respeito a opinião dela, mas é só a opinião dela. Quando eu assisti aos vídeos, eu confesso que eu fui com uma cabeça bem... Eu imaginava que fosse mais uma dessas feministas, cujo uma eu não posso citar nomes aqui, mas que é famosa por fazer vídeos polêmicos na internet. E eu fui com aquela cabeça de, nossa, vai ser uma coisa muito terrível. Eu fiquei até surpresa, porque não era. Eu vou dizer pra vocês que os vídeos da Anitta, eles têm duas interpretações. Você pode ver o vídeo dela da seguinte maneira. Esses gamers, eles são machistas e eles induzem ao machismo. O que, como eu comentei com o Felipe, é uma bobagem. Isso não faz o menor sentido. Isso é a mesma coisa que falar que jogos violentos induzem a violência. Isso não faz sentido nenhum. Isso é uma mentira. Isso é uma coisa irreal. E a segunda forma como eu vi o vídeo dela e o porquê que a gente escolheu a palavra mercado para ser a palavra-chave dessa discussão é basicamente os jogos, eles são muito focados pro mercado consumidor masculino. Poucas mulheres jogam justamente porque você não tem elementos que tornariam esses jogos atraentes para mulheres também. Como, por exemplo, a maneira como a mulher é representada nos jogos. Ou ela é simplesmente colocada como
como parte da paisagem, alguma coisa que está lá apenas para ser vista, ou ela é mais uma mulher indefesa que tá lá para ser salva, né? Você tem pouquíssimas mulheres como protagonistas de jogos, então você alimenta pouco dessa coisa feminina da mulher também se identificar com aquela experiência, né? É sempre tudo visto do ponto de vista mais masculino. Tem também, né, o outro ponto de vista da mulher, né? Aliás, a outra representação da mulher, Bayonetta, por exemplo. Bayonetta, por exemplo. É sempre sexualizado. Que é sempre muito Apesar sexualizado. de que alguém tinha me falado que tinha um porquê da Bayonetta e ela ser daquele jeito, não sendo algo negativo pra Eu mulher. sinceramente não chego a ver tantos problemas assim. Eu também Se não você abre a sua cabeça no que diz respeito a tornar a sexualização feminina uma coisa que não seja tabu, o que não tem que ser mesmo, então não tem o menor problema em você ter uma personagem tão sexualizada. Isso não me incomoda. E há pessoas assim, existem pessoas daquele Sim. jeito. Eu já conheci muita gente assim, normal. Lógico, não vai sair pelado aí na rua, né? Mas o jeito da tem gente que pessoa, assim, a que ela pessoa fala, que ela age, faz as coisas. tem o direito dela, né? Exatamente. Eu vou usar o exemplo que eu mais gosto. Apesar de não ter lido os quadrinhos, eu admiro muito as histórias do Conan. E eu vou utilizar muito esse personagem como referência porque, da mesma maneira que você tem a Red Sonja, que é aquela mulher, ela é uma paniquete, né? Ela é extremamente robusta, ela tem um corpo absurdamente vigoroso, ela é uma puta bunda, coxa e peitões gigantescos, é uma ruivona e tal. E você também tem o Conan, cara. Quantos caras são como o Arnold Schwarzenegger, né? Quantos caras são um austríaco de 1,90 com um padrão de músculos que você nunca vai ter na sua vida, ainda tomando esteroides anabolizantes, você vai chegar naquele nível, tá ligado? Meu, por isso que incomoda, porque essa visão de um lado só, nossa, olha a maneira como a mulher ela é representada, cara, olha a maneira como o homem também é representado. Quantos homens você conhece que tem um padrão físico do He-Man? Quantos caras são o Dolph Lundgren? O pessoal esquece de abordar sabe? sempre esse assunto, né? Quantos caras são o Kratos do God of War, né? Aquele cara de 2,10 de altura, gigantesco e colossal, que luta com umas correntes. Não, todos né? os personagens de comics. Sabe, da mesma maneira que eles quebram a coluna da mulher pra mostrar o peito e a bunda na mesma tirinha, os caras também têm uma definição muscular absurda, né? O body fat 3%. E geralmente os caras estão com ou um colante ou sem a camiseta. Isso também é aí, ó. E é legal que nenhum deles tem pelos, né? Não, é todo mundo. É todo mundo impecavelmente depilado. E quando tem Vale, pelos, gente. ou ele é um vilão ou ele é, sei lá... Uma fera. Exatamente, mas funciona mais ou menos assim. Então, vocês chegam no lugar e você tá vendo que ali tem uma casa que você precisa entrar e tem vários caras guardando a casa. Muito bem, esses caras têm barba? Tem, então são bandidos, vamos matá-los. Gente, de estereótipo, jogos estão cheios. Ok, jogos estão cheios de coisa do gênero. Da mesma maneira que também é muito agressivo pra menina. Ela ter a mulher sendo representada de maneira muito útil, também é agressivo pro garoto. Por isso sim é importante a gente olhar todos os lados da história. O menino, ele também se sente intimidado. E muitas vezes nem sempre, né? Da mesma forma que você tem o Mario, cara, o Mario ele é um tiozão baixinho, barrigudo, sabe? Ele é um italiano bigodudo, olha que legal. Você tem sim outras opções, sabe? Ai, mas a mulher não é representada. Gente, quem viu o último Tomb Raider, lançado pela Square Enix, nossa, viu uma personagem feminina muito bem construída, uma nova Lara Croft fantástica. Quer dizer, a indústria dos games, atualmente, mais do que nunca, ela tá fazendo de tudo pra poder mudar essa imagem que as mulheres têm. Né? Super inclusiva com homens e com mulheres. Tem que evoluir, né? Tudo nesse mundo tem que evoluir. Games é uma indústria muito nova ainda, então a galera tem que entender um pouco disso também, assim, a gente Ela tem 40 anos. por aí. Como Isso é game muito mesmo, pouco pra né? história da Pouco humanidade. pra história da humanidade. Jogos indies estão um bom exemplo pra mostrar que tá cheio de jogo que você não precisa ter um personagem foda, fortão, não sei o que, ou uma mulher toda os peitos, não sei o que. Thomas Ozalon, é tudo quadrado, tudo retângulo, e é divertido pra caramba. Braid também é um Que é cara uma de terno. obra de arte, né? Você vê o Braid, ele pega essa história, essa coisa clássica do protagonista que vai salvar a princesa e ele te faz ter outra visão dessa história. Nossa, e te dá outro ponto de vista. Incrível. O jogo é assim, é lindo, é uma obra de arte. E você, Gil, o que tem a dizer sobre isso? Tudo isso concordando, isso aí, tá ligado? Isso aí. Mas uma coisa que eu acho bem interessante da indústria dos games é a discussão moderna de se videogame é ou não cultura. Pra mim é cultura, sim. Não só a cultura, como a arte. É a arte. É uma expressão monte de cultural. gente tá aceitando isso. Quando eu falo assim, arte com relação aos games, eu me refiro ao seguinte, da mesma maneira que a literatura, ela é importante porque ela reflete a mentalidade da época, os games, eles também servem para refletir não só a mentalidade da época, como também a mentalidade do eixo cultural em que eles estão inseridos. Nesse aspecto, vale a pena você levar em consideração isso que tá nos vídeos da Anitta. Essa é a parte que eu achei interessante do vídeo. Ele reflete sim uma cultura.
eu não vou dizer que influencia, ele apenas reflete a mentalidade da época. Se hoje nós temos esses jogos indies e nós temos toda essa mudança de paradigma nos jogos, isso significa que nós estamos passando por um momento da história da humanidade em que nós estamos mudando a maneira como a gente pensa e vê o mundo. Por isso que pra mim jogos são cultura, gente. É arte, pra mim é arte. Jogos podem até formar ideias. Agora que a gente já falou sobre toda a representação feminina e masculina no universo dos games, por que você tem mais homens jogando, saiu recentemente em um dos grupos que eu frequento uma notícia que já é até velha, em que mostra que 50% do mercado de gamers na verdade é composto por mulheres. E aí vem uma outra galera querendo rebater essa mesma reportagem, essa pesquisa, alegando que sim, são 50% de mulheres jogando, mas se você desconsiderar jogos mobile e jogos programados em flash para computador, essa porcentagem cai para 10, 20% e olhe lá. Nem 7, acho. E aí, o que vocês têm a falar sobre isso, né? Sobre jogos mobile. Sabe o que é mais engraçado? Essa discussão ela é interessante porque parte da galera que argumenta que esses jogos não contam justifica que não considera esses jogos mobile jogos de verdade. Mas até onde vale a pena a gente definir, né? O que é engraçado porque é jogo de qualquer forma. Né? O que é esse tal desse jogo de verdade? Como a gente decidiu focar esse vídeo aqui em mercado, é porque esse tipo de jogo é produzido por empresas pequenas, são jogos mais indie, né? Eles não são jogos que vêm dessas grandes indústrias que movimentam o mercado dos games e tudo mais. Então, sim, em média, o público masculino é que financia o grande mercado dos games. Por mais que as mulheres estejam jogando, elas não estão jogando esses jogos que fomentam essa grana toda. Também tem um lado do acesso também. Acho que o mobile ele abriu bastante o acesso aos games pro resto do mundo. Então agora bastante gente tem acesso. Videogame é aquele negócio. Sempre tem um preconceito de mulher não pode comprar videogame. Aí porque coisa de menino, isso aqui. Aí só os moleques compram. Videogame é coisa de criança. Então só a criançada compra, ou só a mãe dá pra criança. Isso é uma coisa e fica desse lado, fica restrito, né? E aí os jogos em geral, games, ficam restritos. Agora no celular, você abriu pra, pega e joga aí, né? Baixa o jogo lá e joga quando você quiser. Eu tenho duas histórias pra falar sobre isso. A primeira história é quando eu tinha mais ou menos lá meus 14, 15 anos de idade, eu fui junto com meu primo, a gente queria comprar um jogo pro videogame dele. E na hora que eu cheguei na loja, meu primo ele tinha 6 anos na época, o atendente me ignorou completamente e atendeu ao meu primo de 6 anos. Eu virei pro atendente e falei, eu vim aqui procurar um jogo. Ele, sim, eu tô perguntando pra ele qual jogo que ele quer. Quer dizer, o cara me ignorou completamente como mercado consumidor e eu ainda dei a chance dele de se redimir e ele não quis. A segunda coisa interessante a se comentar com relação à cultura de aceitação de jogos e tudo mais. Lá na época da faculdade, um belo dia eu tirei da minha mochila um DS e uma das meninas que trabalhava comigo olhou aquilo e falou, nossa, Carol, não acredito que você anda com videogame na mochila. Eu falei, qual que é o problema? O que eu vou fazer enquanto eu espero a fila do almoço até eu conseguir entrar no restaurante universitário? O que eu vou fazer enquanto eu tô lá no banco esperando na fila pra pagar minha conta? Você não fica no celular o dia inteiro? Que eu não posso jogar o videogame, sabe? Fica jogando Farmville lá. Ela pode ficar jogando Farmville no WhatsApp. Por que eu não posso ficar no jogo, entende? Então, ainda tem essa coisa do preconceito com quem joga, de ver o jogo como uma coisa muito infantil. Então, basicamente, independente do gosto, pra indústria, eles querem público, eles querem vender. É dinheiro, eles querem você tá aí brigando com o outro, dizendo que um jogo é jogo e o outro não é jogo. A indústria não tá nem aí. Ela quer, pra ela tudo é jogo e pra ela é tudo uma forma de continuar. No final a gente é tudo otário aí. É isso aí. E você pode comprar até o jogo no celular que ele vai vir com propaganda. E você tem que pagar mais pra tirar a propaganda. E às vezes ele tem propaganda de outro jogo. E inclusive os jogos de browser na internet, o que será? Eles têm propaganda pra outro jogo que é browser. Isso de quando internet. o jogo não é propaganda de um outro jogo que tá Exatamente. saindo. Ô louco, nossa, mindfuck, Inception. Propaganda Inception. Pega Dragon Age, o novo que tá saindo aí. Acho que quando lançou o 2, na época que saiu o 2, lançou tipo um de mobile assim, que era gratuito para as pessoas liberar coisas pro jogo. Então, ô louco, pra você viver assim naquele universo paralelo do dia. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui em cima, se é aqui em cima. Onde que é se inscrever? É sempre aqui em cima. Onde eu vou É sempre acima daqui, assim no meio. Isso. E os vídeos normalmente sempre aparecem aqui embaixo. E é isso aí. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, alguma coisa, coloca nos comentários lá embaixo no Google Plus, Facebook, Twitter, Gmail. Outlook, não, tô zoando, né? Isso aí, quer falar propaganda? Né? Propaganda do seu canal? Propaganda também pra quem gosta de Magic the Gathering, eu também tenho um canal no YouTube em que eu falo sobre Magic, basicamente sobre Magic, eu ensino a jogar, curiosidades, enfim.
Acessem o Multiverso Magic aqui no YouTube. Vai estar por aqui também. Vai estar por aqui em algum lugar. Na cara dela. Na minha Eu cara. não gosto. Na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Falou.